Bom pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu estou começando com um amigo meu um vlog sobre cultura pop em geral, videogames, música, né? Então vamos começar, vamos fazer uns vídeos. A intenção é eu postar um essa semana, meu amigo postar a semana que vem um outro vídeo. A gente vai alternando assim, né? Então Bom, não sei direito o que eu posso começar a falar no primeiro vídeo. O que a gente pode fazer? Não sei direito o que a gente pode fazer no primeiro vídeo, mas a ideia... Bom, eu comecei a gostar de rock mais ou menos em 96. Um amigo meu, essa época eu estava no primeiro colegial, um amigo meu me apresentou assim o rock, por assim dizer, porque até essa época eu não vou dizer que eu gostava de sertanejo, obviamente, sertanejo, pagode sempre... Nunca gostei mesmo, né? Mas eu ouvia assim mais música pop, mais música eletrônica... Gostava, né, de Titãs, não as músicas pesadas deles da fase Titanomaquia, mas da fase mais pop, né, Legião Urbana eu gostava também. Então em 96, um belo dia eu estava na escola, no primeiro colegial isso, meu amigo me chega com um CD do Iron Maiden lá, né. Inclusive esse daqui, ó, The Number of the Beast. Então assim, eu comecei a ouvir, gostei, né, a capa é meio brutal, eu posso até entender que a capa é um pouco brutal mesmo, mas se você for ver a música e coisa e tal, né, é bem interessante, é bem legal. E eu fui começando a gostar, né? Inclusive me ajudou muito com o inglês, tá? Ó, fica uma dica aí para quem está querendo aprender inglês, tá? Música é muito bom para quem está aprendendo inglês, para quem está querendo aprender. Filmes, videogames em geral são muito legais também, né? Então tudo começou com esse CD, né? Que eu comecei assim a gostar, então foi a primeira coisa, né? Eu comecei a gostar de Iron Maiden. Aí eu fui começando a conhecer Nirvana, Metallica, outras bandas aí, né? Acho também que quem quiser me chamar de satanista me chama, acho que não tem nada a ver. Quem fala que quem ouve rock é satanista é uma ignorância hoje em dia, na boa. Primeiro, sabe, para de ouvir um pouquinho de pagode sertanejo demais, para de ver muito BBB, certo? Escuta a música, tenta entender o que eles estão falando, tá? E depois você vem aqui e critica que essa música é do mal, essa música é do capeta. Então, por favor, primeiramente ouve, tenta entender o que eles estão falando e com o tempo você vai vendo que eles falam sobre muitos assuntos interessantes. Tem inclusive passagens bíblicas, para quem não sabe, em músicas do Iron Maiden. Em várias músicas do rock tem passagens bíblicas até. Então é bem interessante para você, sabe, aculturar-se, por assim dizer, né? Bom, a ideia de música, né, essa foi a sessão de música desse vlog. A ideia não é ser um vlog muito longo, por hora, né? A ideia é começar assim aos poucos. É que o tempo a gente vai criando mais pauta e coisa e tal, a gente vai discutindo, vou discutindo com o meu amigo, né? Então, outra coisa que eu sempre gostei muito, sempre assim, desde pequeno, foi videogames também. Videogames também me ajudaram muito com o inglês. Tem histórias legais, tem coisa legal, né? Eu acho que não preciso nem falar. Quem provavelmente está aqui assistindo o YouTube, muito provavelmente gosta de videogames, gosta de música. Mais ou menos aí no começo dos anos 90, eu ganhei um Atari de Natal. Eu comecei mesmo os videogames, foi no Atari, né? Então assim, tinha muitos joguinhos legais e coisa e tal. Só que eu fui ficando mais velho, né? Aí eu ganhei em 94, se eu não me engano, um Super Nintendo. Aí coisa, nossa, foi incrível, né? Tinha Super Mario World, tinha esses jogos, né? E um dos jogos que eu lembro até hoje que eu gostei muito era os Donkey Kong também. Tudo bem, você pode falar, não, isso é coisa de criança agora, e pô, mas meu, eu tinha 14 anos na época que esse jogo saiu em 95. Então, por favor, né, releve um pouco. Mas claro, né, é um jogo que me marcou bastante, né, porque foi assim, impressionante na época, gráficos 3D no console de 16 bits, né, foi uma coisa inovadora na época. Eu lembro que até teve uma época, uma parceria da empresa que desenvolveu esse jogo aqui. Esse aqui no caso é o 2, né, que eu tenho ele original, mas tem também o 1 e o 3, um só em 94, 2 em 95 e 3 em 96. Eu lembro que até houve uma parceria da empresa Silicon Graphics, que na época ela fazia uns supercomputadores que faziam efeitos especiais de filmes, até, por exemplo, do Jurassic Park de 93. Os efeitos especiais desse filme Jurassic Park foram feitos com computadores da Silicon Graphics, então ela se aliou com a Nintendo, terceirizou o desenvolvimento do jogo Donkey Kong,
e do Killer Instinct, que é um jogo de luta também que é muito bacana. Se você não conhece, vá atrás, que é muito legal, é muito bacana mesmo. Até hoje eu joguei um tempo atrás e ainda acho interessante. E procura conhecer, é bem interessante também. A gente hoje em dia os jogos de luta são todos muito iguais, são todos 3D, são todos com som Dolby Digital, etc. Naquela época não tinha toda essa tecnologia, então tinha um pouco mais assim de, não sei explicar, uma alma no jogo, que hoje não vê tanto. Hoje tem ferramentas de desenvolvimento 3D que todos os jogos ficam perfeitos, aquela coisa espetacular, então naquela época não era tanto dessa forma. Então assim, teve uma parceria entre a Silicon Graphics e a Nintendo, que um dos rebentos dessa parceria foi o console Nintendo 64, que saiu mais ou menos no final de 96 no Japão, aí em 97 saiu no Brasil, nos Estados Unidos, e né, foi aquela história toda, que não, a Sega está suportando CD, a Sony com o PlayStation está suportando CD, e só a Nintendo vai querer ficar com os cartuchos. Eu não sei se é uma estratégia errada, eu pessoalmente não tive Nintendo 64, nessa época eu tive um PlayStation 1, né? Então assim, foi uma época muito legal, acho que de 95 a 2000 rolaram avanços muito grandes na área dos videogames, né? Os jogos 3D se consolidaram, né? Aquele pseudo 3D que tinha 16 bits, eles viraram 3D real mesmo nos consoles de 32 bits, como por exemplo o Saturno e o PlayStation, né? O Nintendo 64 tinha uma potência maior, mas o problema dele, o que limitava ele, era realmente que era em cartucho, né? Então isso causava uma limitação um pouco grande, no tanto que o jogo podia ser grande, ou que as texturas do cenário poderiam ser complexas, ou que a música poderia soar um pouco melhor que uma música meio artificial, gerada por computador, né? No PlayStation, no Saturno, tinha músicas reais, né? O som era real. Bom, pessoal, então é isso. É um primeiro vlog, como eu disse, é um primeiro post, tá? Com o tempo a gente vai melhorando, criando mais pautas, né? Quem assistir, não sei se alguém vai assistir isso aqui tão já, né? Mas manda sugestão pra gente, posta aqui embaixo alguma sugestão pra gente, do que vocês querem ver. Aí semana que vem o meu amigo vai postar também, né, um vídeo, que a ideia, como eu disse no começo do vídeo, assim, eu postar um vídeo, ele postar outro, e a gente vai postando toda semana e vai vendo o que dá. Então vocês desculpem aqui se eu falei muita besteira, né? Mas é isso, então até a próxima.